inserido no exercício. Olá pessoal do YouTube, estarei pincelando hoje rapidamente para aqueles que ainda não conhecem sobre deixa ou deixas. Claro que a maioria de vocês já domina o assunto, já conhece o assunto. Então esse é um assunto específico para quem porventura ainda não conheceu sobre a deixa. Então vamos lá. No teatro a expressão deixa é uma espécie de um sinal, um código, para que o ator saiba exatamente quando ele vai dar a sua fala. Por exemplo, nessa fala aqui, ó. O quê? Você já chegou? Eu sei, nessa hora, exatamente o que eu vou falar, que vai ser essa fala. Porém, eu preciso saber também quando eu vou dar essa fala. O ator precisa não somente saber o que vai falar, mas também, como ele precisa muito saber quando falar. Então, a deixa você vai dar a tua fala depois de acontecer algo ou a fala de alguém. Nessa rápida cena que eu imaginei aqui, eu imaginei quando alguém chegou, abriu a porta e foi a deixa para que eu desse essa fala. Então, por exemplo, durante um ensaio, quando você está lá dirigindo os seus alunos atores, você fala para ele: fulano, dá a deixa pro ciclano dar sua fala. Aí eles já vão saber, cada um vai saber que ele precisa dar a última fala dele antes de dar determinada fala do outro. Após desconhecerem sobre deixa, eles já saberão sobre isso. Eles já vão saber que é um código, que é um sinal já de antemão ensinado por você. Então deixa é isso, uma espécie de código ou sinal para que o ator saiba quando exatamente dar a sua fala. Então o elenco precisa estudar não somente as suas falas do seu texto, do seu roteiro, como também fazer um estudo das deixas dos atores. Ou seja, ele precisa conhecer, ele precisa ter uma boa noção do que está acontecendo, ele precisa saber exatamente o que está acontecendo, e ele precisa saber o que o outro vai falar para que ele fale. Ele precisa pelo menos ter uma noção. Ele pode não saber exatamente o que o outro vai falar, mas ele precisa ter uma noção que o outro falou, eu já sei o que eu vou falar. Isso é uma deixa. Por isso que eu sempre falo que não é bom ensinar para que o ator saiba o texto inteiro, a fala de todos os atores. Isso é quase que impossível. Claro que tem muita gente que tem uma memória excepcional que consegue capturar todas as falas. Melhor ainda. Mas são raras as pessoas que conseguem isso. O importante é o ator conhecer em profundidade a história, o texto, toda a dimensão que leva essa história criada no texto. O importa é que ele tenha uma noção boa de tudo que os outros personagens estarão falando durante o espetáculo, durante principalmente os ensaios. Então, procure sempre lembrar aos alunos atores para que eles se concentrem em suas falas e também nas deixas. É claro que o estudo do texto, e sobre o estudo de texto, eu vou estar falando melhor num segundo momento, especificamente sobre isso, mas no estudo do texto, obviamente, que o elenco vai estudar o texto, juntamente com você que está à frente, o texto inteiro, vão estudar esse texto, 1, 2, 3 vezes se for preciso, obviamente. Mas não que os atores precisam saber exatamente todas as falas de todos os personagens. Não se chega a esse ponto. E é como eu sempre digo, o ator ele não tem que decorar o seu texto. Eu detesto
essa expressão decorar o texto. Prefiro muito mais a expressão estudar o texto. E não que eu esteja anulando a questão que o ator precisa falar adequadamente, exatamente aquela fala. Ele precisa dominar a sua fala. Mas para isso, ele não precisa decorar. Basta que ele estude o texto. Estude suas falas, estude toda a estrutura da história. Por hoje é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, desse material, dá lá o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você receber novidades sobre esse assunto maravilhoso que é o teatro. E também, vai lá e deixe seu comentário, fala o que você achou do assunto. Até mais, pessoal!